sexta-feira. Me arrumando agora ir pra academia. A minha cara de sono é melhor. São 5:06. Horário que eu vou sempre. Então é isso. Vamos pra mais uma semana. Fazer o que a gente precisa fazer, né? E independentemente do que a gente espera, do que os outros esperam, mas acreditar que a gente tem coisas para fazer e que a gente precisa fazer cada uma delas. Então nessa semana que se começa eu quero me lembrar acho que de estar atento para fazer essas coisas que eu sei que são para mim, que dependem só de mim. Então é isso. Agora me conta um negócio desse, espia. Ó. Onde na minha vida que eu achei que eu ia fazer aula de violão? Que eu ia sair de casa. Ai, abre carro. Pera aí que o carro não tá abrindo. Saindo com um violão nas costas. E é muito doido porque... Sabe quando... Por mais que fosse algo que eu tenha tido vontade de antes, mas eu nunca imaginei que eu poderia, por exemplo, que essa seria uma cena que aconteceria comigo. E é muito doido porque é olhar pra mim agora e me ver fazendo tanta coisa nova, sabe? Tanta coisa que hoje eu sinto alegria e felicidade em fazer porque eu vejo que é pra mim, sabe? De alguma forma. E o capítulo dessa semana, que é o capítulo 11, a gente já tá quase se aproximando do final e eu acho que tudo isso tem colaborado óbvio, né? Eu não sou o mesmo Luca de 11 semanas atrás, mas eu acredito que essas últimas semanas fez com que o meu caminho se tornasse mais florido, sabe? Não sei como dizer. Mas não é algo que mudou minha vida, né? O livro, óbvio, né? A minha vida não mudou, mas é isso, eu acho que eu me vejo mudando a partir disso. E o capítulo dessa semana, ele vai falar sobre recuperar o senso de autonomia, que é exatamente essa capacidade que a gente tem, então, de escolher para nós mesmos, talvez aquilo que nos faça bem, aquilo que a gente quer, né? Eu acho que é a capacidade de escolha, é a capacidade de decidir, de fazer, né? E eu digo isso porque, dando o exemplo do violão, talvez se não fosse por tudo isso que eu tenho, acredito, aprendido, se não fosse por todas essas lições que eu tenho sido obrigado a refletir. Então, se você não assistiu os últimos vídeos, eu te aconselho a assistir. Tá muito legal, tem muitos assuntos, muitas conversas. Mas se não fosse por tudo isso, talvez eu ainda estaria preso ouvindo outras vozes que não a minha, né? Talvez a voz do medo, talvez a insegurança, talvez o julgamento dos outros, o medo da expectativa, né? Dos outros, etc. Porque acho que essas últimas semanas de alguma forma me fez tomar de volta a minha vida nas minhas mãos. E eu acho que entender melhor o que a gente também falou na semana passada, né? De ser responsável pela própria felicidade, né? Tem tanta coisa na vida que a gente deixa de fazer, né? Que nem, por exemplo, ir jantar, ir para um restaurante sozinho, jantar e almoçar.
Mas, por exemplo, ir num restaurante, né, pedir uma mesa e sentar sozinho para jantar, eu nunca fiz. E é exatamente sobre isso que a Júlia vai falar, que acontece na nossa vida artística em respeito à autonomia, porque esse medo que eu tenho, por exemplo, de ir sozinho para uma mesa de jantar, que na verdade é mais vergonha do que medo, é vergonha dos outros me acharem uma pessoa solitária, de me acharem uma pessoa sozinha, que talvez hoje seria até uma experiência legal eu passar, porque eu já não sei hoje como seria, né? Depois de tudo isso que tem acontecido, sabe? Essas coisas que eu tenho aprendido. Mas aí a gente não vai ou ir no cinema a assistir um filme que você queira muito, porque não tem companhia, sabe? Por não ter companhia, tem vergonha de ir sozinho, sabe? E aí deixa de fazer. E o que a Júlia quer falar sobre... A gente vai discutir durante essa semana, né? Mas o que a Júlia quer falar essa semana é o quanto essa capacidade de se fazer feliz, de ir sozinho, de fazer algo, ainda que ninguém te acompanhe, ainda que ninguém te compreenda, ainda que ninguém talvez te apoie, mas fazer porque você tem a visão que aquilo pode te fazer feliz, você tem a visão de que aquilo pode te melhorar como pessoa, você tem a visão de que aquilo é o que você quer para sua vida, sabe? Porque eu acho que tem muitas coisas que só nós que vivemos, a gente vai conseguir ver, sabe? Porque só nós passamos pelas experiências que cada um de nós passamos, né? E é por isso que muitas das vezes, talvez, a gente passe por incompreendido, a gente passe por doido, a gente passe por qualquer outra coisa que não se encaixa, sabe? Porque talvez as pessoas não tenham alcançado ainda a visão disso que por hora só a gente tem. É fazer o negócio, sabe? Acho que não tem muito nem do que fugir, sabe? Porque a partir do momento que você deixa de fazer algo por alguma outra pessoa, por alguma outra vontade, por alguma opinião que não for a sua, toda vez que essa situação acontecer, você vai deixar de fazer. E aí não é mais a sua vida que você vai estar vivendo, né? Não é mais os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos que você vai estar vivendo. Mas dessa outra pessoa aí que tá te impedindo de ser ou de fazer, sabe? Desse local que você mora, o seu grupo de amigos que você frequenta, os locais que você vai, talvez as coisas que você tem aceitado e repetido na sua vida, são essas coisas que talvez estejam te impedindo de ter essa autonomia de fazer independentemente de qualquer coisa. E eu falei do violão e acabei que eu cheguei aqui no trabalho e um gato. Acabou que eu cheguei aqui no trabalho e não falei do violão. Mas é isso. Acho que era passar a ideia de que se fosse por qualquer outro motivo que não o meu próprio prazer, senão a minha própria vontade, sabe, de querer descobrir, eu acho que eu provavelmente adiaria isso porque é um gasto, porque não vai me trazer nada de produto de dinheiro, né? Tipo, não vai trazer nenhum nada economicamente. Então, se eu fosse ouvir todas essas coisas, eu estaria no mesmo lugar que eu estava há um ano atrás, quando eu tinha medo de começar isso aqui, de começar o vlog. Então é isso, a gente tem que se ouvir pra se descobrir. Olha que dia bonito! Uhul! Partiu a aula de violão, galera. Agora... Isso, as notas. Agora as notas. Aqui, né? Peraí.
dia. Saindo aqui mais um dia. Eu fico passado como eu consigo aprender. Eu chego assim, falando assim, não, hoje eu não vou passar disso. Meu filho, eu toquei foi 4 notas hoje. Querido Júlio na gaita, guitarrada no vocal. O Júlio na gaita, bicharada no vocal. Tocando rock rural, cocoricó. Amava cocoricó. Tô me sentindo assim, o Júlio na gaita. Eu sei que é violão, mas me sentindo Júlio na gaita. Cocoricó. Bom dia, amigos. Bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira. Para mais um dia. São 5h51 agora. O dia tá amanhecendo, como sempre. Estamos indo cumprir nossa primeira parte da rotina. Quer dizer, nossa segunda parte, né? Porque, como eu disse, já acordei, já fiz meus morning pages. Acordei 10:45. Fiz as minhas morning pages até 5h45. E agora eu tô me arrumando pra ir pra academia. Ontem o dia foi bem corrido. Na verdade, segunda-feira agora é um dia bem corrido, mas é um dia muito agradável. Porque dia de segunda-feira eu tenho terapia e aula de violão. E é isso, tanto a terapia quanto a aula de violão foram muito legais. É muito legal me ver fazendo uma coisa nova. E de alguma forma, acho que aprendendo com isso, né? Tendo paciência de esperar, de aprender. Dar espaço, talvez, pela primeira vez, pra viver o processo, sabe? Porque, por exemplo, eu nunca toquei violão. Essa já é a segunda aula. E eu já aprendi pelo menos 4 notas. Então já não é mais a mesma coisa. Então eu tenho que pensar de que na semana que vem eu também vou aprender outras coisas. E eu não posso me prender a só o momento em que eu conseguir tocar algo. Mas tudo aí isso que tem me levado a aprender a tocar. Então eu tô muito feliz com isso, por estar fazendo aula de violão. E é muito, muito bom poder, acho que olhar pra si de alguma forma e se ver e ir atrás daquilo que você sonhe e acredita, né? Que no caso é o meu caso. Eu não sei muito bem onde eu quero chegar com tudo isso, o que eu vou fazer, mas eu sei que eu tô muito mais próximo desse lugar onde eu vou conseguir ser eu, fazer aquilo que eu gosto e experienciar a minha vida da forma que eu preciso. Gente, olha a lua agora quando eu acordei. Vamos, galera. Hoje o dia amanheceu nublado. E aí o sol acabou de aparecer. E é uma sensação tão boa quando isso acontece. Quando
é isso. Quando o sol aparece, quando a luz aparece. Vamos para mais um dia, amigos. Terça-feira. Me veio uma forma melhor de falar para vocês sobre recuperando o senso de autonomia. Por algum motivo eu tive uma lembrança e aí eu quero que vocês me acompanhem para que vocês, assim como eu agora, na verdade, vou me fazer entender. Autonomia antes de tudo, é a capacidade de escolher, né? Autonomia como a capacidade de dar as próprias respostas, né? De decidir, de fazer. E por que eu tô falando isso? Porque autonomia é algo muito caro pra mim. Porque autonomia é liberdade, né? Autonomia é liberdade. E eu acho que eu só consegui dar esse meu passo para essa autonomia, para essa liberdade, quando eu realmente entendi não quem eu era, mas foi quando eu pude assumir de fato que eu, com 20, na verdade eu tive que sair do armário 2 vezes, né? A primeira, minha família me botou de volta, foi quando eu entrei para a igreja, e a segunda foi quando eu realmente falei assim, não, agora não dá mais, sabe? Porque a autonomia acaba sendo isso, né? É só você é capaz de sentir a forma como você ama, a forma como você se expressa, a forma como você quer estar no mundo, sabe? E a gente perde essa autonomia por medo. E essa situação minha, né, aqui que eu tô dando o exemplo, ter me assumido, etc. Eu acho que deu liberdade para eu. Foi um primeiro passo que eu dei de tomar responsabilidade pelas minhas escolhas, das pessoas gostarem ou não, concordarem ou não, principalmente a minha família, né? Hoje é uma situação bem melhor, mas era bem mais preconceituosa, né? E é isso, assim, às vezes a gente fica preocupado em agradar pessoas, sabe? E isso na nossa vida, como também, tipo, fazendo a nossa arte, né? Criando e etc. E é nessas horas que você tem que se perguntar assim, sabe? Eu quero agradar essa pessoa, mas o que eu tô fazendo comigo? Sabe? É justo eu aceitar sofrer, eu aceitar talvez não ser quem eu sou, talvez não me expressar da forma que eu quero, talvez porque eu tô querendo agradar alguém. A que custo vai ser tudo isso? Acho que me fez pensar dessa forma de que existem coisas que só nós somos capazes de decidir, fazer, assumir, pensar, tudo que for. Na verdade, a maioria das coisas que diz respeito à nossa vida, maioria não, todas as coisas que diz respeito à nossa vida, só nós temos essa capacidade de escolher. E essa capacidade, muitas das vezes, é tomada por esse medo de sofrer, de ser rejeitado, enfim. Medos que não dizem respeito a aquilo que nós queremos, porque o que nós queremos nós sabemos, mas diz respeito à forma como talvez outra pessoa vai se sentir, sabe? E é justo você priorizar o bem-estar de uma outra pessoa ao invés do seu próprio, do nosso próprio. Então recuperar a nossa autonomia talvez é essa capacidade de decidir dentro das nossas próprias capacidades, dentro daquilo que a gente sabe que é melhor para nossa vida e aqui falando para nossa arte também. Então hoje me veio por algum motivo isso na cabeça e aí eu tô compartilhando aqui com vocês porque como eu falei, né, a gente tá falando sobre isso, né, que é o capítulo dessa semana. E
E isso é muito comum, né, para quem tá querendo criar, para quem tá querendo fazer alguma coisa, porque a gente acaba tendo essa nossa autonomia um pouco reduzida por essa necessidade de fazer conforme o algoritmo, por essa necessidade de fazer com que as pessoas gostem, sem antes pensar do porquê eu tô criando, sabe? O que isso significa na minha vida. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cheguei em casa ainda agorinha, estudar um pouquinho, agora são 6h20, estudar até umas 8 horas, 8h30, e depois aproveitar o resto do dia. Vamos, não pode parar. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. For example, if you purchase a life insurance policy worth $100,000 and your payments were $50 per month, you die 3 months later. Hoje tá chovendo, hoje o dia tá de bastante chuva, então eu já sei que hoje vai ser um dia bem ocupado, bem busy no trabalho. Normalmente quando chove tem muito mais acidente, né, de carro, principalmente de carro, né? Quando chove e quando neva, tem mais acidente. Normalmente as pessoas que trabalham na rua, em construção, não trabalham, e a maioria delas são as pessoas que são os nossos segurados, né? Então, provavelmente hoje vai ser um dia bem ocupado, bem busy. Mas é isso. Vamos fazer o que precisa ser feito, porque ninguém aqui vai fazer pela gente. Então vamos começar. Ó, amor, debaixo de chuva, mas vamos. E aí ontem, eu acredito que eu estava conversando com vocês sobre as formas como aos poucos a gente vai perdendo autonomia por conta daquilo que os outros pensam, né? Na tentativa de agradar alguém, na tentativa de não passar vergonha, de não ser rejeitado. E aí o que é impressionante é que a gente nem sabe. Claro que tem coisas que a gente sabe, que se a gente fizer talvez provoque algum tipo de resistência, né, em alguém, mas normalmente quando alguém se sente incomodado com algo que você está fazendo para você, é porque de alguma forma essa pessoa tá perdendo com essa sua melhora. De alguma forma ela tá perdendo um controle sobre você, de alguma forma ela tá perdendo uma posição, ela tá perdendo um tipo de relação que ela tem. Então desconfie dessas pessoas, sabe? Que se incomodam com a sua melhora, que se incomodam com aquilo que você faz. Mas é isso, a gente sabe que tem coisas que até mesmo em sociedade
pela forma como nós fomos criados, né? Eu acredito. A gente acaba crescendo com uns valores que muitas das vezes não são nossos, né? E eu digo aqui moral mesmo. E aí quando a gente tenta então praticar essa nossa autonomia, se não é por esses pensamentos dos outros, se não é por isso que tanto nos dá medo de perder, que é a relação com o outro, às vezes também essa perda da autonomia muitas vezes acontece dentro de nós, por conta dessas coisas, desses pensamentos, desses valores, né? Da forma como nós fomos criados e da sociedade de forma geral, né? Por exemplo, a gente vive numa sociedade cristã, a gente vive numa sociedade branca, uma sociedade capitalista. Então tudo isso de alguma forma influencia na forma como a gente pensa, né? Na verdade, não só isso. O fato de eu nascer em Belém me torna uma pessoa totalmente diferente do que se eu tivesse nascido aqui, apesar de estar morando aqui. Porque eu cresci com valores, com cultura, algo muito diferente. E aí essas coisas com as quais a gente cresce, muitas das vezes acabam nos formando como pessoa, e a gente passa a agir a partir disso que a gente então foi ensinado, isso que a gente até então acredita e etc. Só que muitas dessas coisas que a gente aprende, como eu disse, por não ser algo nosso, muitas dessas coisas acabam nos fazendo mal, né? A gente quer, por exemplo, a gente tem um sonho, por exemplo, de cantar. Só que várias coisas nos impedem de seguir esse sonho. Por exemplo, ter nascido numa família uma família pobre, uma família de baixa renda e precisar trabalhar. Tem a questão de achar de que é um talento para poucos, de que precisa X, Y, Z, tais coisas, para a gente então ir atrás disso, sabe? Por exemplo, que é cantar. Eu acho que eu dei um exemplo ruim, mas é porque são 8h45 da manhã, né? Mas o que eu quero falar é que há tantas coisas que antes da gente tomar a nossa decisão em fazer algo, acabam decidindo por nós. E a gente não se para pensar nisso, de que até mesmo essas coisas que a gente afirma tanto para nossa vida, que a gente acredita que talvez seja um sonho, que talvez seja, sei lá, mas que muitos desses valores que a gente traz, ideias, existe pelo menos na minha vida, existiu momentos em que eu tive que me pôr de frente com isso, sabe? E ver que, na verdade, muitas das coisas que eu decidia era mesmo por medo de decidir, de tomar uma escolha que fosse diferente do que o habitual de onde eu vivo, da cultura que eu vivo, das pessoas que eu vivo. E eu percebi muito isso vindo morar pra cá, sabe? Para os Estados Unidos, por exemplo, porque é uma cultura totalmente diferente, né? Aí você vê aqui, nossa, então aquilo que era um tabu, aquilo que era impossível falar, aqui pode? Por que pode? E aí a gente vai percebendo que muitas das coisas que a gente deixou de falar, que a gente deixou de experimentar, que a gente deixou de escolher, que a gente deixou de viver, foi tomado de nós, né? Então, acho que esses bloqueios artísticos, mas de forma geral, acho que muito da nossa vida, né? Eles acontecem porque a gente, sem se perceber, entra num fluxo de hiperconsciência, sabe? A gente calcula tudo, a gente calcula tanto a opinião externa, quanto inconscientemente dentro de nós já existe uma máquina de julgar que está sempre sentindo que está em risco, sabe? E aí por isso acaba sempre permanecendo no mesmo lugar, de alguma forma, nessa zona, né, de conforto em que a autenticidade ela parece ser verdadeira, mas na verdade o que você está fazendo é apenas repetir uma ideia, um padrão, uma tradição, uma crença que você nem escolheu, mas que te fizeram acreditar que é sua e que faz parte de você, sabe?
Então eu acho que essa semana a gente vai conversar, né? Mas eu acho que a gente se põe muito a questionar isso, assim, né? Quais são as formas que a gente escolhe? É baseado no que a gente escolhe? Na hora que a gente vai fazer a nossa arte, sabe? Quais são os primeiros pensamentos que a gente pensa quando a gente pensa sobre sonhos, sabe? São sonhos que realmente cumprem com a expectativa do seu coração ou sonhos que cumprem com a expectativa do que talvez o seu pai tenha quisto que você fosse médico, por exemplo, né? Hoje eu sinto que, de alguma forma, eu tento buscar perceber a forma pela qual eu tenho feito as minhas escolhas, sabe? E eu acho que eu vou repetir aqui o quanto essas últimas semanas foram primordiais, assim, pra mim, porque eu nunca tinha percebido tão claro o quanto eu vivia a minha vida em função disso que eu falei agora pra vocês, que é corresponder a alguma espécie de expectativa. E não mais. Não mais. Não mais. Hoje eu quero viver a minha vida de forma autêntica e autônoma. Quero fazer o que me der na telha e é isso. Porque eu quero. Tá bom pra vocês? Consideration on the part of the insured is the payment of premium. The consideration on the part of the insurance company is a promise to pay in the event of loss. Legal purpose. Special features of insurance Feliz de estar aqui. Tá achando a energia boa? Eu já estava dando uma olhada geral. Porque aqui grava muita gente pesadona, viu? Eu já vi lá no painel. Você já viu? A gente já quer começar. Não falo nem morta, isso. pode esquecer. Como é que é? Mas não dá pra dar uma... Sou fã, mas eles têm razão. Eles têm alma muito velha. Não é que eu sou fã, né? Você acha de tramar contra uma amiga pra... Quem fica reencarnando sem parar? Claro. Mas a gente demora mais, Márcia? Depende da pessoa. Se é mais evoluída, se é mais... Depende da pessoa. Ela aceitar ou não que ela tem que voltar para a Terra. Porque a Terra é um planeta de expiação e provas. Aqui é porrada. Se está aqui, é porque tem que aprender alguma coisa. A temporada de frio começou. No dia mais frio eu resolvo fazer isso.
para mais um dia, como eu disse para vocês, hoje bem frio. Mas, graças a Deus, o carro tem aquecedor, né, gatos? Porque senão é difícil. Ainda mais sentar a bunda no couro. Isso ficou estranho. Mas hoje pela manhã eu tava lendo o livro do Sartre. E aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, assim. É de que o nosso passado é uma história que o eu do presente está contando. Então... é isso, assim. Mas o passado é uma história que o eu do presente está contando, porque a vida tá se fazendo... não existe, acho que nem passado nem futuro, né? Tudo é a história que a gente conta hoje pra gente. Não pense em saber como você vai contar o seu passado. Se importe em viver o seu passado, que no caso hoje é o presente, né? Gente, eu não sei se a liga tá doida, mas foi mais ou menos isso. Espero que vocês me entendam. Eu fico muito feliz. Acho que chegando ao fim de mais essa semana, né? Mas eu acho que eu fico muito feliz de ter persistido. Essa é a 11ª semana, né? Até aqui. De ter feito essa caminhada até aqui. Um pouco ansioso já para a 12ª semana. Mas essa foi uma coisa que eu escolhi, que eu decidi fazer por mim, sabe? E poder chegar aqui e ver que eu tenho feito, independentemente de quem esteja assistindo, eu quero muito que você goste, eu quero muito que você se identifique, eu quero muito que isso de alguma forma te incentive e melhore a tua vida da mesma forma que outras pessoas fizeram comigo. Mas poder chegar aqui hoje, na 11ª semana, na penúltima semana, e me ver falando coisas, me ver pensando coisas, me ver sonhando coisas que eu nunca tinha conseguido fazer antes. Mas mesmo que ninguém assista, a minha consciência é essa primeira pessoa, esse negócio, é isso que sempre vai estar assistindo tudo que eu faço, sabe? Porque eu acho que era isso que eu tava querendo falar, porque antes de tudo, isso aqui é pra mim. Isso daqui é a história que eu tô contando pra mim. É a história que amanhã eu vou poder bater no peito, talvez, ou não necessariamente bater no peito, mas me orgulhar de ter feito as escolhas que eu precisava fazer. Porque só eu sei o que eu precisava fazer e de qual forma, sabe? Nosso pit stop. Isso é pizza do Afeganistão. Só que eu já comi uma ponta. Meu Deus do céu. Que Delicioso. delícia. Parece ser uma delícia. Muito bom. Eu sei que eu posso ir pro Afeganistão e eu não vou passar fome. Mano, não vai. Porque a comida que eu comi lá... Olha a estante da minha amiga. Eu tenho um Pikachu. Acho que ela gosta um pouquinho de Star Wars. Ai, que legal! Tem o Wolverine, o Ciclope, aquela ali, esqueci. Eu só sei os homens, que os homens é que me interessam. É o Triângulo Amoroso. Como é o nome dela? Jean Grey. Jean Grey. Quero saber o que aqueles dois estão fazendo com a Jean Grey que não estão comigo. Ficam brigando entre eles. Ei, eu tô aqui disponível. Estão brigando entre eles por ela e você tá aí dando sopa. Então, não só a sopa que eu tô dando. Hoje eu vou ter pesadelo. Acho que não. Certeza. Foi a primeira vez que eu fui até. Fiquei aqui. Mas eu lembro que
na frente. Tá, tem uma porta, não